Quer ajudar o seu filho em casa no processo de alfabetização ou queres trabalhar a alfabetização com uma criança dentro de consultório, esse vídeo é para você. Vou apresentar para vocês esse jogo que se chama Eu Sou. Muitas pessoas já conhecem, ele é um jogo comercial da Estrela e eu quero mostrar para vocês hoje quantas habilidades incríveis nós podemos desenvolver e estimular usando esse jogo com as crianças. Ele vem com 4 arquinhos deste aqui e vem as cartinhas, certo? As cartinhas, elas ficam viradas na mesa. E como é que eu uso com as crianças? Eu não uso ela apenas, esse jogo apenas da forma que tem descrito na caixa. Eu faço as minhas adaptações conforme a idade e o objetivo que eu tenho naquela sessão. Então, olha só, eu vou pegar uma carta. Imagine que tem uma criança aqui na minha frente e ela vai colocar uma cartinha aqui no meu arco. Eu não vou estar vendo a carta. E aí, eu começo a fazer algumas perguntas e aí a criança vai dizer sim ou não. E aqui a gente já está trabalhando com eles a formulação de perguntas, de hipótese, estratégias. Por que estratégias? Porque perguntar de qualquer forma é diferente de perguntar com estratégia. E memória de trabalho também, porque se ela já perguntou, por exemplo, se é um alimento, é um animal, ela tem que armazenar aquela informação na memória para não repetir a mesma pergunta, porque cada um tem direito a uma pergunta por vez. Então, eu vou fazer uma pergunta simulando como se eu estivesse jogando com a criança, né? Eu sou um animal? Aí a criança vai dizer não. Em alguns casos, às vezes a criança fala, eu sou um animal? Eu digo não. Aí daqui a pouco passa algumas perguntas, a criança fala, eu sou uma girafa? Não, né? Por quê? Se já foi dito que não é um animal e animal faz parte do campo semântico, girafa faz parte do campo semântico animal, naturalmente não é uma girafa. Então, são estratégias que a criança vai aprendendo ao longo do jogo, cada vez mais que a gente for jogando. Eu não vou dando de cara as estratégias para a criança. Primeiro, eu vou observando para ver como ela consegue se sair sozinha. Em alguns momentos eu dou algumas orientações, mas aí depois disso eu vou aumentando o nível de orientações para que ela consiga avançar no nível de reflexão com relação à pergunta, no nível de estratégia na hora de fazer pergunta, trabalhar essa questão da memória, né? Essa memória operacional que é de curto prazo, de algo que a gente acabou de falar, acabou de ver. A gente trabalha aqui também a ampliação do repertório, porque a gente vai trabalhar, quando a criança vai fazendo as perguntas, a gente vai trabalhando várias palavras ali durante essa estratégia. E aí, beleza, eu perguntei, eu sou um animal? Não. Daí agora eu vou perguntar assim, tá, eu sou um objeto? Não, não é um objeto. Então eu descarto todas as possibilidades objeto. Em alguns momentos, a criança já vem de cara perguntando assim: eu sou uma girafa? Eu sou um copo? Eu sou uma régua? Eu sou um sapo? Eu sou batata frita? Eles já vão de cara em alguma sugestão. E aí que a gente entra como mediador, orientando como fazer a pergunta mais direcionada, de forma mais estratégica. Então, tá, eu não sou um objeto e eu não sou um animal. Aí agora eu vou perguntar se eu sou uma pessoa. Não. Ok? Pessoas aqui a gente tem várias profissões, tá? Eu sou um alimento? Sim, a criança vai dizer sim, eu sou um alimento. Quando se fosse o contrário, né, a criança com essa carta, em muitas situações, quando eles descobrem, tá, eu sou um alimento, aí eles começam a chutar vários nomes de alimento. Isso aí a gente já vê que eles estão falando de forma aleatória, não tem estratégia durante as perguntas. E aí a gente direciona, né? Ao invés de dizer assim, eu sou um sorvete, eu sou uma batata frita, eu sou um hambúrguer. Não, primeiro vamos perguntar uma estratégia para fazer as eliminatórias, descobrir o campo semântico, né? A gente já descobriu que o campo semântico da nossa figura é comida, né? É um alimento, uma comida.
Aí agora eu vou perguntar assim: é doce? É doce. Ou seja, descobri que é doce. Então a gente já elimina todas as possibilidades de alimentos salgados. Batata frita, hambúrguer, enfim, uma infinidade de alimentos. Eu descobri que eu sou um alimento doce. Certo, aí vamos continuar perguntando. Eu sou saudável? Não, não é saudável. Então eu já vejo assim, não. Não é uma batata doce, por exemplo. É algo que não é saudável, deve de ser alguma guloseima, porque é doce, alguma sobremesa, e aí eu vou começar a aumentar meu repertório de perguntas. Eu eu sou mole ou sou duro? Ah, é mole, ó. Então eu já sei que, por exemplo, não é uma bala, né? Porque a bala, por mais que tem a bala que ela é mais um pouco mais mole que outras, mas a bala por si só ela não é algo mole. Então eu já sei que não é uma bala. Eu sou doce, não sou saudável e eu sou mole. E aí eu vou pensar, aí a criança vai pensar naquilo que está dentro do repertório dela, né? Aqui dentro dessas cartas são imagens simples, mas por exemplo, aqui é um sorvete, tá? Eu sou um sorvete. Ela vai dizer sim. Ou eu poderia perguntar, eu tenho vários sabores? Tem vários sabores. E aí a criança vai aumentando esse repertório de perguntas. Mas por a gente, quando a gente está com uma criança um pouquinho maior e quer trabalhar essa ampliação de repertório, eu vou trabalhar, eu quero ampliar mais o repertório dessa criança, a gente pode incluir outras figuras, por exemplo, sagu, canjica, enfim, outros alimentos que não são tão comuns em qualquer lugar. Tem alimentos que são mais regionais, então aí a gente já trabalha essa essa ampliação mesmo do repertório, né? Que nem questão de objetos, dá para colocar objetos diferentes que às vezes não tem no dia a dia da criança, mas justamente para estimular isso daí. Vou olhar, eu fiz uma lista, deixa eu só dar uma revisadinha aqui para mostrar para vocês aqui, ó, outras questões que a gente trabalha. Atenção sustentada, por quê? Porque a criança, para conseguir armazenar essa informação dentro da memória, ela vai ter que ter uma atenção sustentada naquilo ali. Atenção sustentada é diferente da atenção alternada, que tu alterna a atenção entre um foco e outro, né? Aqui ela vai ter que manter a atenção sustentada naquilo ali até ela desvendar qual que é a figura que ela tem. Aqui também a gente trabalha a memória de trabalho, que eu já falei para vocês, né? O controle inibitório, que é controlar o impulso. Por quê? Eu tenho direito a uma pergunta por vez. Se eu perguntar qualquer coisa que vem na minha mente, eu já perdi uma oportunidade. Então, pensar primeiro antes de fazer a pergunta, porque daí eu vou pensar com atenção, lembrando da informação anterior e das outras anteriores, e vou criar uma estratégia e planejar a minha pergunta. Olha quanta coisa. A criança, nesse momento, ela está processando essas informações. Então, olha quantas habilidades estão sendo trabalhadas nesse momento. Mas isso acontece se a gente dá espaço para a criança trabalhar isso. Agora, se o adulto fica ali, vamos, ou fica dando dicas antes da criança conseguir, a gente não vai estar estimulando daí, né? Aí fica ou a criança se sente pressionada ou ela ganha dicas demais. Outra coisa que a gente, outra habilidade que a gente trabalha também, o raciocínio lógico dedutivo, né? Que é onde aquilo que eu falei da questão das estratégias durante a pergunta. Peraí. Das estratégias durante a pergunta. E aí, olha quanta coisa a gente já trabalhou até agora: memória de trabalho, estratégia, controle inibitório, atenção sustentada, ampliação de repertório. E também, olha o que eu coloquei aqui, a consciência semântica, que é organizar os conceitos e as características dos animais. Então, a gente vai separa as coisas por campo semântico: animal, objeto, alimento, e vai criando as estratégias. Esse jogo é um jogo assim que dá para trabalhar inúmeras habilidades, dá para ampliar, a gente não precisa ficar
só com as cartinhas que vem aqui, dá para trabalhar com números também, né? Eu já trabalhei com números com a criança, mas enfim, não vou falar de outras estratégias, vou me ater por aqui nessa, porque senão acho que a minha memória do celular também não vai ser o suficiente para fazer um vídeo muito longo. E aí, agora vamos supor aqui, eu consegui, sei lá, 6 cartas, a criança conseguiu 6 cartas. As cartas que vem aqui, a palavra ela está escrita. Mas o que que a gente pode fazer também? Quando é uma criança que ainda está aprendendo, ainda não consegue escrever sozinha, a gente pode trabalhar mais na questão da oralidade. Ah, que animal é esse? Ok, um leão. Leão. Como é que... Aí a gente pode pedir para a criança, vamos separar leão em sílabas? Quantas sílabas tem a palavra leão? Quantos pedaços tem essa palavra? Ah, leão. Muito bem, tem 2 sílabas. Vamos separar ela e colocar aqui no papel? Ok, criança separou. Se é uma criança que a gente já sabe, que já está desenvolvendo e consegue escrever, como que... Aí a gente pode usar a nossa carta. A gente fala o nome, mas não mostra. E aí a gente começa a ajudar e dando pistas com relação aos fonemas, por exemplo, né? Mas lá, vamos lá. Agora a gente pode trabalhar também o processo criativo, tá, Leão? Vamos pensar numa frase que tenha a palavra leão? Muitas crianças, quando vão criar frases, elas dizem assim, mas eu não tenho ideia. Então, é nesses momentos que a gente vai estimulando essa criação. Porque quando eles lá na escola têm que desenvolver formulação de frases ou formar textos, eles precisam de todas essas habilidades que a gente trabalhou aqui, mas também precisa da criatividade. Então, às vezes, eles vêm com algo mais limitado. Por exemplo, o leão é grande. O leão é bonito. Ok. Aí a gente vai trabalhar com eles a ampliação disso daí. Ok, o leão é grande, é bonito, mas vamos pensar mais. O leão, ele é feroz ou ele é mansinho? Ele vive aonde? É um animal aquático ou é um animal terrestre? O que o leão gosta de comer? O leão, ele caça ou ele não caça? O que o leão come? E aí, quando a gente faz a criança pensar mais em torno de um simples leão, vai facilitar na hora de formular uma frase. Por exemplo, o leão é um animal selvagem, muito feroz, que vive na selva e gosta de comer carne. Olha quanta informação a gente trabalhou nessa frase. E é isso que a gente vai trazendo com eles dentro de um jogo. Vai ter um momento que a gente vai trabalhar isso na escrita, mas a gente pode também trabalhar só na oralidade para estimular essa criação. Ah, beleza, a gente trabalhou isso daí. A gente pode, né, depois pegar todas as cartas. Ah, vamos separar elas em campo semântico. A gente separa o grupinho dos animais, o grupinho dos objetos, o grupinho dos alimentos, o grupinho das profissões. A gente já pode trabalhar a questão de profissões, a questão de alimentos aqui. Qual a textura, quais as características, é saudável, não é saudável, o que que tu gosta, o que que tu não gosta. Então, percebam que com um único jogo, a gente pode fazer diversas intervenções. Diversas. Hoje eu fiz um jogo com uma criança que eu entreguei para ela. Ai, tá ali dentro do armário, mas eu entreguei para ele um martelinho, desses que faz apita quando bate, e coloquei várias cartinhas na mesa. Não foi desse jogo, mas poderia ser também. E aí eu falava o nome e ele tinha que rapidamente bater em cima da figura, porque eu estava trabalhando ali com ele a velocidade do processamento da informação e a questão do rastreio visual, né? Porque ele tinha que processar minha pergunta, fazer o rastreio visual o mais rápido possível e bater em cima da figura. Isso a gente pode usar com isso daqui também. Dá para montar, por exemplo, jogo da memória, né? Numa carta a gente coloca só o nome, em outra a gente coloca com o nome com a figura, enfim. E aí em casa, uma coisa que eu oriento bastante para as famílias, porque às vezes a criança tá com dificuldade e a família insiste em só ficar sentado com eles fazendo decoração. Ah, vão decorar o Babibi Bobu. E isso não funciona.
não funciona, já foi comprovado cientificamente que não é o melhor método de alfabetização. E às vezes a família não tem nem paciência e não tem o conhecimento que precisa para conduzir isso aqui, né? Para vocês verem que, assim, dentro de uma intervenção, com um jogo, quando a gente tem conhecimento a respeito das habilidades cognitivas que precisam ser trabalhadas na criança, com um único jogo a gente consegue desenvolver diversas habilidades. E às vezes em casa, as famílias têm jogos e não sabem como aproveitar, né? Tem crianças que têm jogos como dominó, o Uno, eu faço diversas adaptações. E aqui no consultório, sempre quando eu atendo uma criança, eu passo essas orientações para as famílias, né? Eu vou dando orientações de como aproveitar os jogos, os recursos dentro de casa, no dia a dia para estimular, porque a aprendizagem, ela não acontece só na hora de ler e escrever. Ela começa a acontecer quando todas essas e outras habilidades são estimuladas no dia a dia. E elas são estimuladas conforme a criança é exposta a isso. Não é de uma forma natural e sozinha que isso vai acontecer. Eu quero começar a gravar mais vídeos aqui para o canal falando sobre jogos. Vou trazer jogos que eu tenho aqui, jogos que eu criei, adaptações que eu fiz para estimular as famílias a utilizarem jogos no dia a dia das crianças em casa. Infelizmente, hoje em dia tem muitas crianças que não tem quase brinquedos, não tem jogos, a maioria fica só em frente às telas e isso é triste. Tem muita criança sendo diagnosticada ali com algum transtorno, mas por conta de excesso de telas e falta de estímulos. E aí esse cérebro está totalmente desregulado e aí às vezes passa por uma avaliação que não foi muito bem feita, ou às vezes não é nem feita a avaliação, vai lá no neuro, por exemplo, do SUS, que avalia a criança em 5 minutos, com base naquilo tudo que a família trouxe, e já se deduz, às vezes, um diagnóstico que não é nem real. Tem coisas que a gente consegue grandes mudanças com estruturando rotina, questão de sono, tirando as telas, alimentação, enfim, mas isso é para outro vídeo. Para esse vídeo eu queria deixar realmente essa dica desse jogo para vocês. Eu já usei ele de tantas formas, mas agora que eu não consigo lembrar e falar para vocês de todas as formas que eu já usei, mas ele é muito interessante. E para quem não tem esse jogo, às vezes dá para fazer de outra forma, com outras imagens, né? Enfim, gente, dá para pegar a imagem de folheto de mercado para trabalhar questão de alimentos, dá para fazer várias formas, né? Então, por exemplo, digamos que vai fazer com folheto de mercado, vai lá e pega algumas coisas do setor de produtos de limpeza, de verduras, dos frios, enfim, coloca num papelzinho, dobra, cada já explica antes para a criança quais são os setores que foram pegos lá, e aí, tu sorteia um, por exemplo, sorteia aqui, pacote de batata, de fazer na air fry, por exemplo. Aí a criança vai começar a dar os palpites dela, só que só você tá vendo aqui, porque não tem o arquinho, enfim. Espero que essa ajuda, essas dicas que eu dei, não diria nem dicas, né, gente? Eu diria assim, orientações. Tem aberto, esclarecido algumas dúvidas e tem aberto um pouco a mente de vocês, principalmente as mães, tá? E os pais, porque os profissionais, eu sei que podem aproveitar as minhas ideias, mas eles já têm essa noção do quanto os jogos beneficiam a aprendizagem da criança. Mas tudo depende de como está sendo feita essa mediação, certo? E aí as famílias que não têm muito acesso a esse tipo de informação, eu espero mesmo de coração que tenha aberto a visão de vocês com relação às possibilidades que um jogo pode trazer no desenvolvimento dos filhos de vocês no dia a dia, tá bom? Deixem dicas aqui no vídeo aqui embaixo
no vídeo, nos comentários, de vídeos que vocês gostariam de ver ou sugestões de jogos. Ah, Shane, eu tenho esse jogo em casa. Quais orientações, quais dicas tu me daria para trabalhar com a minha criança, né? Deixa aqui embaixo e aí eu preparo para os próximos vídeos e trago aqui. Não tenho edição, tá, gente? Eu sou nova aqui no YouTube, não sei fazer edição de vídeo. Não sei editar, não sei mexer com muita coisa, não. Vocês viram que uma hora eu fui lá e cliquei na tela porque apareceu que a bateria tava ficando fraca. Aí eu cliquei para fechar, para voltar, para continuar a gravar sem aquele negócio na minha frente. Mas conforme eu for aprendendo, as coisas vão melhorando. Mas por enquanto, o intuito do canal é mesmo compartilhar com vocês esses conhecimentos, porque no Instagram eu coloco muita coisa boa também, muita coisa legal. Só que lá o tempo é mais curto, então fica mais difícil. Ontem eu postei um vídeo no Instagram sobre esse jogo, mas eu tive 3 minutos. Usei 3 minutos assim e não deu pra muita coisa, tá? Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, de curtir, de comentar. Esse canal é novo, eu espero mesmo que ele cresça e que venham muitas famílias e muitos profissionais interessados em fazer a diferença na vida das crianças. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, pera, eu ia clicar ali para desligar. Me sigam lá no Instagram também, @neuroshane. E tem o Instagram da clínica que eu abri, que é o espaço.esplendidamente. Eu vou deixar aqui na descrição, nos comentários, para vocês verem e acharem com maior facilidade, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.